Boa noite, estamos iniciando mais um vídeo da nossa jornada do Apocalipse. Esse é o nosso vídeo número 18 e hoje o nosso estudo está baseado no capítulo 15. Tá? Vamos estar estudando o capítulo 15 do livro do Apocalipse, versículos de 1 a 8, isto é, todo o capítulo 15 desse livro. Então, registro mais uma vez a minha gratidão a Deus pela honra, pelo privilégio de poder estar aqui com você, compartilhando um pouco daquilo que é a palavra de Deus, né, aprofundando o nosso conhecimento, o nosso entendimento, ampliando as nossas perspectivas a respeito da palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Então seja muito bem-vindo. Espero que, de fato, nosso tempo aqui nessa noite seja um tempo que acrescente a sua vida. E, à medida que você for chegando aí, vai colocando o seu boa noite, vai fazendo aí como o Alan, como a Simone, para a gente, ao final, poder registrar a nossa gratidão, a sua participação. Sempre a gente faz questão de lembrar, até porque outras pessoas visualizarão esse vídeo depois, né, não ao vivo, que todos os vídeos dessa série estão aí salvos, tanto na página da igreja no Facebook, quanto no canal da igreja no YouTube. E à medida que você não entender qualquer explicação, será um prazer a gente poder conversar com você e interagir com você. Pode postar aí sua pergunta, seu comentário aí nos comentários do vídeo. Bem, então começando aí, se você puder pegar uma Bíblia, deixar ela aberta no capítulo 15, um lápis, uma caneta, vai te ajudar aí a anotar, fazer algumas anotações daquilo que a gente está conversando. Estamos aí no capítulo de número 15 do livro do Apocalipse. Esse capítulo, ele vai apresentar, né, ele vai introduzir a última sequência de juízos do livro, que é a sequência das taças. Então, para a gente recapitular, né, queria recapitular com vocês alguns pontos que a gente já viu até aqui, ao longo desses 18 vídeos, até porque algumas pessoas, às vezes, está acompanhando agora, está entrando hoje, ou viu alguns, não viu todos. Então, dando uma olhada para você entender o que a gente quer dizer com sequência de juízos. Então, o capítulo 1 do Apocalipse é a abertura do livro, a introdução, as informações iniciais. Capítulo 2 oferece para a gente um diagnóstico espiritual do cristianismo na região da Ásia Menor. Né? Então, capítulo 2 e 3 é a seção das 7 cartas, de modo que a gente tem ali um recorte dos desafios enfrentados pelos cristãos daquele tempo, que funciona como um exemplo, né, para a luta que todos os cristãos em todas as épocas enfrentam. Capítulo 4, nós temos aí uma visão celestial. Deus dá a João uma visão celestial, de modo que enquanto a igreja está aqui na terra sendo perseguida, Deus ele está assentado no trono, recebendo adoração. Então a mensagem do capítulo 4 é: devemos levantar os nossos olhos e reconhecer que Deus está no governo sobre o universo. E a igreja nos céus adora ao Senhor. De modo que a igreja na terra deve reconhecer o governo de Jesus, o governo do Senhor, e prestar adoração. Então, quando a igreja cultua, quando a igreja se une em adoração, cada momento de culto da igreja, cada momento de adoração é um reconhecimento desse governo do Senhor sobre o universo. Capítulo 5 do Apocalipse é uma outra visão celestial, onde o foco está no Cordeiro, Cordeiro que foi morto e reviveu. Também está no céu, junto daquele que está sentado no trono. Então, capítulo 5 vai nos mostrar que a morte, a ressurreição, a exaltação de Jesus, esse evento do ministério de Jesus, né, o ministério de Jesus de modo geral, ele abrirá o livro
selado, né? O livro selado com 7 selos, que é o livro dos planos de Deus. O livro dos planos de Deus para a história. Qual é a mensagem do capítulo 5? Jesus, ele é a chave para compreendermos os planos de Deus na história. Jesus é o mediador desses planos. Tudo o que Deus faz na história faz através de Jesus. E os eventos da cruz, a morte, a ressurreição, a exaltação de Cristo, esses eventos, eles põem em curso, em andamento, a temporada final dessa série que é a história humana, iniciada lá em Adão e Eva. De modo que Jesus é o capítulo de abertura dessa última temporada. A segunda vinda de Jesus será o episódio final. Então, nós estamos aí na última temporada, né, recorrendo a essa metáfora da série, a última temporada da história. O capítulo de abertura aconteceu na cruz e o capítulo final é o capítulo da vinda triunfante de Jesus. Então, a gente está vivendo esse período entre esses dois momentos. O capítulo 6, ele vai começar a nos oferecer uma visão da história. Tá? Do ponto de vista temporal, e aí quando a gente pensa em tempo no Apocalipse, nós vivemos um grande presente. O presente é o período que vai da queda de Adão e Eva até a vinda de Jesus. Então esse presente, ele possui algumas características. Ele é marcado pelos efeitos espirituais da queda. Ele é marcado pela ação maligna no mundo. Ele é marcado pelo testemunho da igreja. Ele é marcado pelos juízos parciais de Deus ao longo da história, que culminam no juízo definitivo, no juízo final. E aí a gente começa a enfrentar a questão, né? O que são esses juízos parciais? São juízos, são situações de sofrimento que acontecem ao longo da história sob a permissão de Deus. Falamos aqui então de guerras, catástrofes naturais, fome, doenças, violências, graves problemas econômicos, entre outras coisas. Dessa forma, a nossa história, a história humana na Terra, até a vinda triunfante de Jesus, ela sempre será marcada por esses juízos parciais. Não existe dúvida de que esse momento que a gente atravessa, né, de pandemia pode ser colocado nessa categoria. Juízos permitidos por Deus. E por que Deus permite esses juízos? Para levar a humanidade ao arrependimento. Que se voltem para Deus. Que deixem a idolatria. É óbvio, aí você vai dizer que os cristãos que estão na Terra também sofrem nesse processo. Porém, a mensagem do Apocalipse, ela nos faz olhar para cima, porque aqueles que nessa vida morrem com Cristo estão já com o Senhor, foi o assunto do vídeo anterior, e olhar para frente, porque a gente caminha para o encontro com o Senhor. Dos céus o Senhor trará a nova Jerusalém e instalará neste universo novos céus e nova terra. Então, a primeira sequência de juízos, desses juízos parciais que vão acontecendo ao longo da história até o juízo final, é a sequência dos selos, que estão aí nos versículos, capítulos 6 e 7. A segunda sequência é a sequência dos juízos das trombetas, que são apresentadas nos capítulos 8 e 9. E justamente a terceira sequência de juízos são os chamados juízos das taças, que terá o seu início aqui no capítulo 15 e sua descrição, a descrição do seu conteúdo no capítulo 16, que é o assunto do nosso próximo encontro. Então nós temos 3 sequências de juízos, de 7 juízos. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Qual é a relação entre essas 3 sequências?
Então, uma primeira opção seria uma sequência, uma relação cronológica. Então, teria primeiro a sequência dos selos, depois a sequência das trombetas, depois a sequência das taças. Tá? Então, de alguma forma, uma viria depois da outra. Uma outra explicação que é preferível é a explicação que vê nessas sequências uma perspectiva de simultaneidade. Então, no mesmo período que os selos são abertos com o juízo de Deus, as trombetas tocam com o juízo de Deus, as taças são derramadas com o juízo de Deus. Então, tudo isso já está acontecendo e está acontecendo ao longo da história. São descrições distintas, diferenciadas dos mesmos eventos, os juízos de Deus ao longo da história. Agora, existe, porém, uma grande probabilidade de que o conjunto das taças descreva o período cronologicamente próximo ao final da história, isto é, próximo à vinda de Jesus. Pensando na metáfora da série, as taças fariam parte dos últimos episódios. É sempre bom lembrar que nós não sabemos precisar como exatamente Deus divide o tempo. Então não dá para saber quanto dura cada episódio dessa grande série. Então, quando falamos do período final, é algo que a gente já pode estar vivendo, ou algo que a humanidade enfrentará daqui a alguns anos. Então, o grande detalhe é, quando a gente interpreta o Apocalipse, observe, isso não faz diferença. Tá? O ponto de vista interpretativo que a gente assume aqui nesse estudo é que João ele não está preocupado que você descubra a data de determinado evento, quando determinado evento acontecerá. O objetivo do Apocalipse é que você compreenda as linhas espirituais que atravessam todos os períodos da história humana. Então a história humana, ela acontece dentro de um grande, digamos assim, a história humana é um grande tecido onde diversas linhas espirituais estão costuradas. Podemos mensurar, né, entre essas principais linhas. Primeiro, que vivemos em uma sociedade marcada pelo pecado e sob a influência de Satanás, chamada de Babilônia. Isso é comum a todos os seres humanos em todas as épocas. Segundo, a missão da igreja, em qualquer lugar, em qualquer tempo, é manter o testemunho de Jesus com fidelidade e não se curvar às diversas manifestações idólatras do anticristo, ainda que, se necessário, paguemos com a vida. Terceiro, Deus tem visitado a humanidade com juízos, preparando todos nós para o encontro com o juízo final. Deus atrasa esse juízo final, digamos assim, numa linguagem humana, numa perspectiva humana, para que os seres humanos sejam levados ao arrependimento. Quarto lugar, Deus continua soberano nos céus. Toda a ação maligna no mundo acontece debaixo da soberania de Deus. E os que morrem no Senhor não são derrotados, mas fazem parte dos 144 mil selados, que já estão na Sião celestial louvando a Deus. Foi o assunto do vídeo anterior. Ou seja, o objetivo do livro, o objetivo do Apocalipse, não é nos informar quando as coisas acontecerão, mas sim como devemos agir aqui e agora até o grandioso dia da vinda de Cristo. Então, feito esse panorama, a gente vai começar e vamos adentrar o conteúdo do capítulo 15, propriamente dito. Aproveitando aí, registramos o nosso boa noite a você que foi chegando.
Coloca o seu boa noite aí também nos comentários para a gente poder agradecer e registrar sua presença no final. Estamos aí no nosso vídeo 18 dessa jornada, hoje estudando o capítulo 15. Então vamos lá, está com a sua Bíblia aí aberta. Veja, o capítulo 15 ele possui duas partes. Tá? Você tem, no primeiro plano, a visão dos salvos, versículos 2, 3 e 4. E, em segundo lugar, nós temos a apresentação, a introdução do conjunto das taças da ira de Deus, versículo 1, versículos 5 a 8. A visão dos salvos, que está nos versículos 2 a 4, ela olha para trás, ela conversa com o texto anterior, né? Os capítulos 12 e 13. Porque os capítulos 12 e 13 descreveram a ação maligna no mundo por meio do anticristo e do falso profeta. Então, a visão dos salvos ela vai mostrar que quem são esses que foram perseguidos, que enfrentaram a Babilônia, que enfrentaram o anticristo, que enfrentaram as perseguições desse mundo e venceram. Eles venceram porque eles mantiveram a sua fé, uma fé firme, uma fé viva. Não se prostraram diante das pressões do anticristo. A apresentação das taças, por sua vez, ela olha para frente. Ela conversa com o texto seguinte, que é o texto do capítulo 16. Então, o capítulo 15, ele funciona como que uma ponte. Tá? Ele conversa com o capítulo 12 e 13 na visão dos salvos, e ele conversa com o 16 quando fala da apresentação das taças. O texto começa, capítulo 15, versículo 1, dizendo que João teve visão de um grande sinal no céu. Então é interessante que essa expressão, João ver um grande sinal no céu, já apareceu no capítulo 12, verso 1, e também no capítulo 12, verso 3. Nessa visão, João vê 7 anjos com 7 pragas. Essas pragas são chamadas de últimas pragas, pois com elas a ira de Deus será consumada. Veja, primeiro vamos falar desses 7 anjos, né? O livro de Apocalipse ele mostra que os anjos eles são executores das ordens divinas. Tá? Eles representam o povo de Deus lá nas cartas às igrejas. Eles representam as ações de Deus no mundo. Eles representam as nações do mundo. Então, poderíamos dizer que os anjos são uma espécie de estagiários do céu. Ok? Brincando aí, claro, com todo o respeito, carinho, amor a todos aqueles que são estagiários, né? Eu também já fui um dia. Então, os anjos são estagiários celestiais. Por quê? Todas as ordens, elas vêm de Deus. Os anjos não têm autoridade em si. Tá? Eles vão fazendo com que as ordens celestiais, as ordens que saem do trono de Deus, elas possam ganhar execução. Então, nos bastidores celestiais, quem põe essas ordens de Deus em execução são os anjos. Lá no capítulo 2 e 3, eles recebem a mensagem de Jesus para as igrejas. Depois, na sequência das trombetas, eles tocam as trombetas, trazendo o juízo de Deus. Né? Eles anunciam o juízo final, que é o juízo que Deus vai trazer, e por aí vai. Então, os anjos estão nessa perspectiva de executores de ordens divinas. Então, Deus sabe o tempo, Deus sabe o que vai fazer. E ele simplesmente diz, agora vai acontecer. E o anjo, então, toca o plano de Deus. Também fala de 7 pragas. O juízo das taças, ele é descrito por João por meio das pragas que Deus enviou ao Egito. Então é interessante você observar esse ponto, porque o capítulo 15 e o capítulo 16, eles estão entranhados de muitas alusões ao tema do Êxodo,
tá? A saída do povo de Israel do Egito. Então, esse tema, essa temática do Êxodo, é uma temática muito importante para os israelitas. E João recorre a ela para fazer toda uma leitura espiritual do que Deus estava fazendo em Cristo, como veremos aí adiante. Então ele fala dessas 7 pragas. Essas pragas são qualificadas como sendo as últimas. E aí precisa lembrar do que falamos no início. Últimas em que sentido? Últimas na perspectiva da apresentação, isto é, são os últimos juízos que João vai apresentar no Apocalipse, ou são últimas do ponto de vista cronológico? São as últimas que aconteceram na história. Os 2 pontos de vista são possíveis. Essas pragas, elas trazem a consumação da ira de Deus. O tema da manifestação da ira de Deus sobre o mundo é um tema importante no Apocalipse. Tá? Esse é um tema que nós, cristãos contemporâneos do século XX, nós não estamos muito acostumados a falar sobre a ira de Deus. Mas ele é um tema muito importante na literatura profética do Antigo Testamento. Vários profetas, um tema importante da literatura profética é o anúncio da chegada do dia do Senhor. Então essa expressão, o dia do Senhor, o chamado Yom Adonai, é o dia onde Deus vai manifestar a sua justiça sobre as injustiças do mundo, sobre a incredulidade, sobre a idolatria do mundo. Então, esse é um tema importante. Aí voltando aí, agora para os versículos 2 e 4, o que nós temos? Nós temos os salvos do céu. Assim como o capítulo 7, o capítulo 14, 1 a 5, temos aqui mais uma visão dos salvos no céu. Tudo isso é como que nos preparando para a descrição final, última, do livro, que será lá no capítulo 21 e 22, com a chegada da nova Jerusalém. Então, e é interessante pensar que João está falando de juízo, João está falando de ações demoníacas, João está falando de perseguição, e aí no meio disso tudo ele vai colocando como que quem abre um parênteses, puxa uma nota de rodapé para fazer assim, olha, mas para um pouquinho, vê onde estão os salvos, aqueles que morrem no Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor, onde eles estão agora? Eles estão celebrando, adorando o Senhor. Então, quem são os salvos aí do capítulo 15? Os salvos são aqueles que venceram o anticristo, a imagem do anticristo que foi levantada pelo falso profeta, aqueles que venceram o esquema maligno da enganação religiosa do número 666. Tá? A gente falou bastante disso em vídeos anteriores. Então, eles vencerão. Então, veja que interessante essa temática de vê-los como vencedores. Eles vencerão porque mantiveram a perseverança dos santos, que foi definida já pelo Apocalipse. O que é a perseverança dos santos? É a obediência aos mandamentos de Deus e a manutenção do testemunho de Jesus. Então, os vencedores são aqueles que muitas vezes são derrotados por esse mundo. Há um paradoxo aqui. Os cristãos, os santos, os fiéis, são vencedores e ao mesmo tempo derrotados. É o paradigma de Jesus. Humanamente falando, Jesus ele foi derrotado na cruz. Jesus foi derrotado pelos poderosos desse mundo. Jesus foi derrotado pela política. Jesus foi derrotado pela religião. Jesus foi derrotado pelo poder econômico. Jesus foi derrotado pela violência, pela intolerância, pela vaidade. Agora, por isso ele foi morto na cruz. Mas ele
ressuscitou. Então, a morte de Jesus, que para o mundo parece derrota, é ao mesmo tempo a vitória. E é aí que está o paradigma cristão. Somos vencedores e a nossa vitória em Cristo muitas vezes significa morrer para esse mundo. Essa foi a história de Estevão, o primeiro mártir cristão. Assim nos ensinou Jesus nas bem-aventuranças. Separei aqui as duas últimas bem-aventuranças de Mateus, onde Jesus diz assim no capítulo 5: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês são quando, observe, por minha causa, isto é, quando, por causa de Jesus, do compromisso de fé com Jesus, do testemunho de Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, eu sou perseguido, vão mentir contra mim, vão me injuriar, vão me perseguir, vão fazer mal contra mim, e eu vou celebrar, eu vou regozijar. Por quê? Porque eu sou vencedor. Tá? E onde é que estão os vencedores? Junto com o Senhor. Então, essa é a nossa vitória. Vencemos por causa da vitória de Jesus. Não é uma vitória baseada em esforço pessoal. Não é uma vitória baseada em perfeição moral. É uma vitória da fé. Ao crer em Jesus, somos espiritualmente mais que vencedores. A primeira carta de João, no capítulo 5, traz a seguinte expressão: essa é a vitória que vence o mundo. Sabe qual? Está escrito lá: a nossa fé. Então a vitória que vence o mundo não é o dinheiro, não é o poder, não é a fama, não é, enfim, a posição social. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus. Então o texto vai continuar dizendo que eles estavam em pé sobre o mar de vidro misturado com fogo. Então essa imagem de estar em pé no Apocalipse é uma imagem que aponta para a ressurreição dos mortos. Assim, veja, no capítulo 4, no capítulo 5, Jesus ele aparece em pé, como o cordeiro que morreu e ressuscitou. No capítulo 7, os 144 mil são os salvos que estão em pé diante do Senhor. Então, essa cena dos salvos aqui, ela pode indicar, pode apontar para o final da história, quando todos os salvos serão ressuscitados. Então, enquanto o mundo se angustia com o juízo, os salvos são ressuscitados para desfrutarem da plenitude da salvação. O mar de vidro é uma expressão que já apareceu no Apocalipse, lá no capítulo 4. Aí você pode depois olhar com calma o vídeo do capítulo 4. Mas, para você não se perder, por que os salvos estão de pé sobre esse mar de vidro? Né? Então, esse mar de vidro, a gente viu que ele representa as forças malignas do mundo. Na literatura da época, né, na literatura judaica, o mar ele representava esse lugar do desconhecido, é o lugar do abismo, onde habitam os monstros, é o lugar incontrolável. Lá é de lá que as forças malignas vêm. Por exemplo, no capítulo 13, as duas bestas elas saem do mar. Né? Aliás, a primeira besta sai do mar. Os animais de Daniel 7 saem do mar. Veja que diz que o texto, né, quando fala esse mar de vidro, é um mar de vidro misturado com fogo. E aí pode ser uma referência ao lago de fogo e enxofre, que lá no capítulo 14 foi onde o anticristo e os seus seguidores foram colocados. Então estar de pé, né, vamos pensar na imagem, estar de pé sobre esse mar de vidro misturado com fogo
é um símbolo, é uma metáfora, é uma imagem da vitória espiritual sobre as forças malignas desse mundo. Lembremos, isso nos faz lembrar de Paulo falando aos Efésios. A nossa luta, a nossa batalha não é contra carne nem sangue. Então, a nossa vitória são contra os poderes malignos que atuam nesse mundo. Essa é a luta espiritual da igreja. Tá? Consequentemente, a nossa vitória não é derrotar pessoas, a nossa vitória não é humilhar pessoas, a nossa vitória não é pisar em pessoas. A nossa vitória está em promover o nome de Jesus e vencer as forças espirituais malignas. É contra o inferno que a gente luta, não contra pessoas, independentemente de quem elas sejam. Veja que tanto Jesus quanto Estevão, enquanto estavam sendo mortos, oravam para o Senhor: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Bem, e é interessante pensar nessa situação do mar de vidro, os salvos sobre o mar, porque o capítulo 17, versículo 15, vai descrever os povos, né, que compõem essa sociedade incrédula e idólatra da Babilônia como águas. Né? Apocalipse 17, 15 diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, águas são o quê? Pessoas. Quais pessoas? As pessoas sobre as quais a Babilônia, o esquema maligno desse mundo está montado. Então, estar sobre o mar de vidro é a vitória sobre essa sociedade incrédula. O texto continua dizendo que eles seguram, né, os salvos, nessa visão celestial, eles seguram harpas e louvam ao Senhor. Então é interessante que algumas vezes já no Apocalipse a gente viu os salvos sendo apresentados como louvando a Deus com harpas. Temos aqui, temos no capítulo 14, versículo 2, temos também no capítulo 5. E eles cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Olha que interessante. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Por quê? Por que eles cantam esse cântico? Que cântico é esse? Então, mais uma vez aqui, a gente tem uma situação de conexões, né? Conexões com textos do Antigo Testamento. Moisés, ele é a figura principal do povo de Israel. A gente vai lembrar que o judaísmo, a fé judaica, ela está fundamentada na lei de Moisés, a chamada Torá, o Pentateuco para nós, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros são atribuídos a Moisés, formam a Torá, de modo que para o judeu, essa é a palavra de Deus, né? É o centro, a essência da palavra de Deus está na Torá. Então, Moisés é o grande representante da fé do Antigo Testamento. E o Apocalipse ele faz um esforço grande para mostrar que a identidade do povo de Deus ela está nessa combinação de Antigo com Novo Testamento. É claro que hoje esse assunto não é um assunto que está na agenda da igreja, na agenda dos cristãos. Mas na época do Novo Testamento, essa era uma questão seríssima. De um lado, os judeus acusavam cristãos de serem hereges, de serem traidores, traidores do povo de Deus, traidores do Antigo Testamento e, na verdade, grandes rebeldes que queriam fazer algum tipo de revolução política. Tá? Então, os judeus eles não reconheciam a igreja como
uma herdeira da fé do Antigo Testamento. Então isso criava um problema, porque de forma recorrente os cristãos eles eram acusados de heresia. Né? E aí, será que o cristianismo ele de fato está baseado no Antigo Testamento ou não? Será que Jesus é o Messias de fato ou não? E ao mesmo tempo você tinha o problema de gentios, ou seja, não judeus, que se convertiam ao cristianismo, né, que eram cansados pela graça, enfim, só que queriam construir um cristianismo desassociado com o Antigo Testamento, com a fé judaica. Tá? Então, João no Apocalipse ele vai mostrar por diversas imagens, argumentos, essa ligação do Antigo com o Novo. Tanto que quando a gente viu os 24 anciãos, eles representam o povo de Deus no céu. 12 representando o Antigo Testamento, 12 representando o Novo. 12 mais 12, 24. Os 144 mil são 12 vezes 12, vezes 1000, porque é um número muito grande. Então, essa ideia da combinação de Antigo e Novo está muito presente. Por isso, o texto vai dizer que o cântico que é cantado é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Não é só o cântico de Moisés, mas também não é só o cântico do Cordeiro. Então é como se ele juntasse o cântico que celebra a ação de Deus, a graça de Deus revelada no Antigo Testamento e no Novo Testamento em Jesus. Outro ponto importante nessa referência a Moisés é que o Apocalipse segue uma tradição que aparece aí em diversos lugares do Novo Testamento, que interpreta a salvação em Jesus como um novo êxodo do povo de Deus. Então, veja, o primeiro êxodo foi aquele liderado por Moisés. O segundo êxodo é esse liderado por Jesus. O primeiro êxodo libertou o povo da escravidão do Egito. O segundo êxodo liberta o povo da escravidão espiritual. O primeiro êxodo lutou contra a opressão do faraó. O segundo êxodo luta contra a ação maligna do dragão, do anticristo, do falso profeta. No primeiro, o juízo de Deus vem em forma de 10 pragas. No segundo, as pragas, o juízo de Deus vem em forma de pragas que Deus está enviando em sequências de 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. No primeiro, os israelitas foram salvos do Mar Vermelho. No segundo, nós somos salvos do mar da ação demoníaca do mundo. No primeiro, Moisés e os israelitas cantaram um cântico após saírem do Mar Vermelho. Então, Êxodo capítulo 15 é o cântico de Moisés ao atravessar o Mar Vermelho. No segundo Êxodo, os salvos, como esses aqui do capítulo 15, louvarão o Senhor na sua segunda vinda. E, na medida que nós, em Cristo, pela fé, já experimentamos esse novo êxodo, já participamos desse movimento, nós somos chamados, desafiados a louvar a Deus por essa libertação. Em uma linguagem teológica, dizemos que o êxodo de Israel é um tipo do êxodo espiritual realizado em Jesus. O texto continua, né? Vamos dar uma pausa aí, registrar a nossa gratidão pela sua presença com a gente. Não sei se você que chegou aí já colocou o seu boa noite. Sempre é importante para depois a gente agradecer você. Você que por acaso está passando por aqui pela primeira vez. É um prazer, uma alegria tê-lo junto. Esse é o nosso vídeo 18 dessa jornada. Todos os vídeos anteriores estão gravados aqui e no YouTube, no canal da igreja. E esse também
nos próximos dias será, além de estar salvo aqui na página, será levado lá para o canal da igreja no YouTube. Tá bom? Se alguma coisa que eu falar aqui você não entender, você pode tanto dar uma olhada nos vídeos anteriores para esclarecer alguns pontos, quanto fazer sua pergunta aí. Se der tempo, a gente tenta responder ao vivo. Tá ok? Então vamos lá, capítulo 15. O que nós temos? O cântico ele vai celebrar então essa libertação espiritual do Êxodo e ao mesmo tempo celebrar a manifestação da justiça de Deus. E para isso ele pega emprestado diversos textos do Antigo Testamento. Ele vai dizer: grandes e maravilhosas são as obras do Senhor. Então repare a ênfase no as obras do Senhor. Os salvos estão louvando e adorando por aquilo que Deus fez, pelas ações de Deus. Né? Que tipo de ações? O texto vai deixar claro isso à frente. Né? Ele continua dizendo: os caminhos do Senhor são justos e verdadeiros. A igreja está sendo perseguida, o mundo está sofrendo catástrofes, pessoas estão morrendo. Os caminhos de Deus são justos e são verdadeiros. Ele é o Rei das nações. Então, as nações, como já vimos aqui anteriormente, elas são a concretização histórica dos poderes desse mundo. Tá? Então, os acontecimentos mundiais, eles são, eles se viabilizam por meio dos governos das nações. Tá? Então, assim também, no capítulo 1, versículo 5, Jesus é chamado de o soberano dos reis da terra. Ele é o rei das nações e ele está acima dos reis dessa terra. E aí, recorrendo à palavra de Jeremias, o texto vai dizer, né? Quem não te temerá? Quem não te glorificará? Jeremias 10, versos 6 e 7 dizem assim: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Então, João está pegando lá de Jeremias para dizer, né? Quem não temeria o Senhor? A resposta a essa pergunta é ninguém. Todos nós devemos temer ao Senhor. Todas as nações, todos os governos, todos os poderosos, todos os seres humanos devem se prostrar diante do Senhor. Agora, temos aqui uma dupla perspectiva, também muito comum nos textos proféticos, que é a perspectiva presente, isto é, quando o texto diz, né? Quem não temeria o Senhor? A resposta que esse texto provoca em você é: Senhor, eu temo ao Senhor. Então, o texto me desafia a me colocar diante do Senhor com temor e tremor, reconhecendo a soberania dele. Mas o texto também tem um viés futuro. Por quê? Um dia, todas as nações reconhecerão o Senhor. Então agora, somos chamados a nos prostrar diante do Senhor por fé. Quem não faz isso agora por fé, fará lá no futuro como reconhecimento de uma realidade, porque Cristo virá e instalará o seu governo. E o texto termina falando da justiça, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, esse é um texto importante. Por quê? Trata do tema da justiça de Deus. Deus, ele é justo. Ele criou o universo com justiça. A justiça faz parte do ser de Deus e é refletida na criação de Deus. Deus, ele criou o ser humano com liberdade. O ser humano teve liberdade diante de Deus. O ser humano usou da sua liberdade para o pecado, para a rebelião espiritual. Deus age com paciência, com amor. Ele atrasa o seu juízo para ver se o homem se converte. Mas um dia
Deus manifestará a justiça dele. Um dia, tudo aquilo que ele registrou na palavra dele como um padrão de vida que o honra, tudo aquilo que desonra o nome dele, será prestado contas. Então, vamos agora ao versículo 5, onde iniciamos a segunda parte do capítulo 15. Então, a primeira parte, né, do capítulo 15, ela trata desse cântico que os salvos cantam diante do Senhor, celebrando a manifestação da justiça. A palavra manifestar é importante, porque ela fala de uma coisa que estava oculta, que se torna revelada. Então Deus é justo, mas ele não revela na vida dos seres humanos a sua completa justiça. Então um dia ele revelará, ele manifestará essa justiça. Ok? Então, seguindo aí a partir do versículo 5, é o início da segunda parte, onde nós vamos já ser conectados com o tema das taças. Então o texto começa assim: depois dessas coisas eu vi. Essa expressão, depois dessas coisas, ela tem no Apocalipse um sentido temático, não cronológico. Isto é, o que eu estou vendo agora, ele vem depois, né? Ele é apresentado depois do que o que eu vi antes. Então existe uma ordem lógica. Mas não necessariamente João está pensando que esse evento agora, ele acontecerá depois do que o evento anterior. Então é uma sequência lógica, temática, não de conteúdo. O texto diz que o santuário celestial se abriu para o início do derramar das taças da ira de Deus. A abertura dos céus é o início da chegada da nova Jerusalém que desce dos céus. Por quê? Porque a manifestação da justiça, ela antecede a manifestação definitiva da salvação. Então você tem, primeiro, a manifestação da justiça de Deus e, ato contínuo, a manifestação da salvação do Senhor. De lá, desse santuário celestial que Deus abre, né, saem os anjos com as pragas. Os anjos são descritos com roupas brancas, com linho, né, que trazem uma descrição de sacerdócio. É como se os anjos fossem sacerdotes desse grande templo celestial. A justiça de Deus, ela é executada com solenidade. Esse é um ponto importante. A solenidade de um culto. Porque a justiça de Deus glorifica a santidade de Deus. A justiça de Deus honra todos aqueles que se mantiveram fiéis aos padrões de Deus. E aí, as taças, né, de ouro cheias do furor de Deus, elas se associam com a fumaça que enche o templo celestial da glória do Senhor. Então essas taças de ouro, elas lembram a gente, que está acompanhando o Apocalipse, daquelas taças cheias de orações dos santos. Aparece no capítulo 5 e no capítulo 8. Qual é a mensagem aqui? Os juízos de Deus, eles são resposta à súplica da igreja por justiça. Então, novamente, nós voltamos a esse tema da justiça. Porque clamar por justiça no mundo é um clamor bíblico. Devemos lutar e clamar por isso. Quantas injustiças já foram perpetradas ao longo da história? Violências, mentiras, explorações. Quantas pessoas hoje são exploradas para atender, né, para satisfazer, para serem produtos de enriquecimento para outras pessoas. E quantas vezes os injustos, os mentirosos, os desonestos, os ladrões, os assassinos, os abusadores, os estupradores, os exploradores, quantas vezes passam nesse mundo impune e ainda zombando do reino de Deus? E aí? Será que Deus é injusto? Clamar por justiça é pedir
a manifestação da verdade do reino de Deus. Então, clamar pela justiça não é ser motivado pela vingança, pelo ódio, pela raiva contra quem quer que seja. Clamar pela justiça é clamar pelo estabelecimento pleno da justiça de Deus, porque estamos cansados de uma justiça falsa, de uma justiça humana, de uma justiça incrédula, de uma justiça que nada tem a ver com o reino do Senhor. Então, por isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, traz o teu reino, instala o teu reino aqui entre nós. Então veja, também é interessante observar que nem os céus são capazes de conter a presença de Deus, porque Deus é onipresente, Deus é infinito. De uma forma poética, o texto diz que a glória de Deus encheu o templo celestial. Tá? A gente poderia pensar que, poxa, se o templo é celestial, ele já não tem limites, né? Mas dentro da visão de João, os limites de Deus eles são infinitos. Ainda que algo seja muito grande, isso possui limites. Deus é o ser infinito. Quando Deus manifesta a presença dele, a sua glória preenche os espaços. Então veja, quando o povo saiu do Egito e Deus ordenou que eles edificassem um tabernáculo, o que vai acontecer quando Moisés consagra o tabernáculo? Êxodo 40 vai dizer assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Depois, o que substituiu o tabernáculo foi o templo. Tendo os sacerdotes saído do santuário, na consagração do templo por Salomão, 1 de Reis 8, 10 e 11, tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encher a casa do Senhor. Então aqui a glória do Senhor enche o tabernáculo dos céus. Um dia a glória do Senhor encherá toda a terra, porque teremos novos céus e nova terra. Então Deus é onipresente, mas ele manifesta a presença dele em determinadas realidades. Hoje, ele também manifesta a presença dele no meio da igreja. Lá, no dia da vinda triunfante de Jesus, a presença de Deus será manifesta em todo o universo, porque teremos novos céus e nova terra e o próprio Cristo habitará conosco. Por isso a Jerusalém desce dos céus. Então, a glória do Senhor encheu o templo celestial e os anjos saíram para executar o juízo. E eles só voltam quando cumprirem os juízos das 7 taças. A Ana Paula colocou aqui uma pergunta, né? É pecado nós desejarmos a justiça de Deus hoje sobre a injustiça que fizeram conosco, mesmo pessoas que se dizem cristãos? Então, Ana Paula, é nesse ponto que eu de fato queria chegar, né? A gente tem o direito de clamar por justiça, tá? Clamar por justiça, pedir para que Deus manifeste a justiça dele, porque servir a Deus é amar a justiça de Deus, amar os valores do reino de Deus, amar os princípios da palavra de Deus. Então clamar pela justiça é clamar não por uma vingança contra alguém. Tá? Então esse é um detalhe. Então eu não estou clamando pela vingança para que Deus ele faça o outro sofrer. O sofrimento do outro não me traz alegria. Então essa é uma perversão que existe no cristianismo no nosso tempo. Não há justiça. A minha justiça não é fazer o outro sofrer. Ok? Não há divertimento, não há prazer, não há satisfação, não há alegria, não há nada, né, de bom em eu ver o outro sofrer. Agora, na medida que
nessa vida, enquanto cristãos, somos injustiçados, devemos sim clamar pela manifestação da justiça de Deus. Então a gente clama para que Deus faça justiça. Faça justiça porque Ele sabe que você é honesta, Ele sabe porque você foi sincera, Ele sabe que você fez o certo, Ele sabe que te enganaram, te usaram, te manipularam, te exploraram. Então, Deus sabe, você pede a justiça. Agora, como é que Deus vai manifestar a justiça dele? Como? Depende dele. Tá? Quando? Também depende dele. Então, agora, então não é uma oração cristã eu orar, Senhor, faça o outro sofrer porque ele me fez sofrer. Não é por aí. Agora, é uma oração cristã, bíblica, eu orar, Senhor, manifeste a sua justiça. Porque nesse assunto, nessa história, nessa realidade, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo injustiçada. E aí Deus, ele vai executar a justiça dele. Se for da vontade dele fazer isso agora. Ele pode fazer isso contra quem te injustiçou, um ponto. Ele pode fazer isso revertendo simplesmente a realidade a seu favor. Então ele pode fazer com que a justiça se volte para você e aquele que primeiro executou a injustiça permaneça impune, né? E aí ele vai ter que aguardar o juízo final. Tá? Então nem sempre a justiça de Deus na nossa vida é a punição dos injustos, ok? Ou às vezes a nossa realidade nesse mundo é enfrentar as injustiças, né? Eu sempre costumo dizer nesse sentido que ser cristão é de fato entender que muitas vezes nós vamos levar o desaforo para casa. Tá? Esse é o caminho do Evangelho. Tá? É o caminho de confiar na justiça de Deus. Então, esse caminho é o nosso caminho. Agora, você pode clamar pela justiça. Então, se os profetas bíblicos, eles clamaram por justiça, né? Clamavam pela justiça contra a Babilônia, clamavam pela justiça contra a Assíria, e Deus, o profeta Abacuque, né, para dar uma palhinha rápida sobre isso, ele traz uma realidade interessante, porque ele clama a Deus porque a injustiça prosperava no meio do povo de Israel. Então, os injustos perseguiam os justos, os desonestos se davam bem, os corruptos se davam bem, os incrédulos se davam bem, e os honestos, os certos, os corretos se davam mal. E Abacuque clama, Senhor, está tudo errado. O Senhor não está vendo isso? O Senhor não está percebendo que a injustiça está prosperando no meio do seu povo? E aí, qual é a resposta de Deus para Abacuque? Vou trazer o império babilônico, o império incrédulo, o império idólatra, o império violento. E ele será instrumento em minhas mãos para fazer a justiça sobre o meu povo. Então, a manifestação da justiça de Deus sobre Israel era por meio de um império injusto. Então, o tema da justiça de Deus na história é sempre entender que vai ser sempre uma aplicação parcial. Sempre parcialmente acontecendo. Então, depois que veio a Babilônia, aí o clamor é bem, agora, Senhor, o que o Senhor vai fazer contra a Babilônia? Bem, aí Deus vai falar, não, eu também tenho a justiça que virá sobre a Babilônia. Aí Deus levanta o Império Persa. E por aí vai. Então, Deus ele vai executando a justiça dele. Nós devemos clamar por justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Lutar, clamar, buscar por justiça é um dever cristão. Agora, entender que nunca, enquanto Cristo não voltar, essa justiça nunca estará plenamente estabelecida nesse mundo e nessa terra. Tá bom, Ana Paula? Bem, queridos, acho que é isso, né? Vamos registrar nossa gratidão aí. O Alain,
né, tem sempre estado com a gente aí. Boa noite, Alain, a Simone também, a irmã Dilza, o Edson. Boa noite, Edson. Deus abençoe. Dona Eraci, uma alegria tê-la com a gente, Dona Eraci. A Graça, Simone, Deus abençoe. Um grande abraço, Simone. Carlos e Roseli, Ana Paula, a Vilma, abração Vilma, Denise, também vi ali o Olívio, um abração a esse casal tão especial. Giovanni, Rogério, Lícica, boa noite, Lícica. A Tânia, muito bom tê-la aqui, Tânia. Sidney, já falei do Olívio. Luiz Ângelo, boa noite, querido, um prazer tê-lo aqui conosco. O Lauro, Deus abençoe, Lauro. A Deusa, bom tê-la aqui também, Deusa, boa noite. Núbia, um abraço aí no Lucas, no Márcio, Núbia. Então é isso, gente. Hoje ficamos por aqui. Na próxima segunda-feira, nós seguimos avançando aí pelo capítulo 16, onde a gente vai entender exatamente em detalhes a realização das 7 taças do juízo de Deus. Deus abençoe, uma boa noite.